Olá a todos, estamos iniciando mais uma análise semanal. Para dar início à nossa análise, vamos dar uma olhada no Ibovespa. Ibovespa teve um bom desempenho durante a semana. O Ibovespa subiu durante a semana cerca de 3% durante a semana, um excelente desempenho, enquanto o mercado internacional caiu, nós vamos ver. E o importante é que o Ibovespa rompeu essa resistência que tinha aqui na casa de 69.800. Então o Ibovespa rompeu essa resistência, fechou a semana acima dos 70 mil pontos. Diria que 70 mil pontos é uma resistência importante para o mercado, e o mercado voltou a trabalhar acima dessa resistência, o que é um sinal positivo. O mercado continua trabalhando dentro de um canal de alta, o Ibovespa rompendo essa resistência tem caminho livre. Então o Ibovespa tem caminho livre até os 72 mil pontos, que seria a máxima do ano. Então podemos ver aqui a máxima do ano na casa de 72 mil pontos, é a próxima resistência do Ibovespa. O Ibovespa tem caminho livre agora na reta final do ano, e acredito aí no final do ano o Ibovespa superando a máxima do ano. Então, particularmente acredito que teremos um quarto trimestre excelente na bolsa. Já estamos iniciando o quarto trimestre e acredito aí que o mercado irá romper os 72 mil pontos durante este ano ainda. O mercado então segue fazendo um bom movimento ascendente, uma semana boa. Agora acredito que nosso mercado pode compensar um pouco o desempenho internacional. Dando uma olhada no Dow Jones, colocando aqui no gráfico no semanal, podemos ver que o Dow Jones caiu 0,30 durante a semana, enquanto o nosso mercado subiu 3%. Então o mercado internacional sentiu um pouco, enquanto o nosso mercado teve um excelente desempenho. Então posso acreditar que nosso mercado pode sentir um pouco e ter durante a semana um desempenho inferior ao do mercado internacional. Então o Dow Jones segue congestionado no curto prazo, ele sentiu essa resistência dos 10.900 pontos, era para o Dow Jones estar acima dos 11 mil pontos, mas o Dow Jones não conseguiu romper a resistência e segue congestionado nessa região aqui da resistência dos 10.900 pontos. Então o Dow Jones segue congestionado e é possível, quem sabe, corrigir um pouco, voltar para esse suporte aqui na casa dos 10.140 pontos durante a semana e assim poder voltar esse movimento ascendente. Então, o Dow Jones sai um pouco congestionado, o Ibovespa sai com desempenho superior. Acredito que durante essa semana o desempenho do Ibovespa não deve ser superior ao do Dow Jones. Particularmente acredito aí que nosso mercado deve compensar um pouco esse movimento. Então, particularmente acredito no Dow Jones tendo um bom desempenho e nosso mercado caindo um pouco mais do que o Dow Jones tendo um desempenho inferior. Dando uma olhada no dólar, interessante. Dá uma analisada no dólar. O dólar fez um sinal de fundo aí na região dos 1,70. Sabemos aí que o governo já inicia medidas aí para tentar segurar o câmbio e o dólar caiu demais nos últimos pregões. Podemos até colocar aqui no gráfico semanal. Nós podemos ver aqui um movimento baixista que vem. Então o dólar segue em tendência de baixa, mas fechou aí a sexta-feira com um bom candle de reversão. Devemos ter cautela com o dólar, pois é possível o dólar fazer um sinal de reversão e quem sabe voltar para sua média móvel. Então o dólar pode voltar aí para 1,72, 1.725 pontos, que seria essa média móvel de 20 períodos. Normalmente o mercado volta para sua média móvel, então é possível o dólar voltar para essa região de preços. Vale a pena ficar atento ao desempenho do dólar. Com relação ao Ibovespa dolarizado, podemos ver que o Ibovespa dolarizado já conseguiu testar patamares bem mais altos, já conseguiu romper a máxima do ano, pois o nosso Ibovespa em real ainda não conseguiu romper a máxima do ano, mas o Ibovespa dolarizado já rompeu a máxima do ano, já segue testando patamares mais altos, também compensando aí a queda do câmbio. O dólar caindo, com certeza o Ibovespa dolarizado segue tendo um desempenho melhor. Dando uma olhada agora no VIX, o índice do medo, o índice que mede a volatilidade do mercado. Durante a semana, o VIX tentou fazer um bom movimento ascendente, testou a região dos 24 pontos, mas não conseguiu sustentar nesses pontos e acabou retornando, fechando a semana no patamar dos 22,5 pontos. Diria que o VIX sai congestionado no curto prazo, não tivemos grandes avanços durante a semana, o VIX continua congestionado, tem ainda seu suporte no patamar dos 21 pontos, tem uma resistência no patamar dos 25 pontos, sai congestionado no curto prazo, ainda não mostrou uma definição mais clara. Então o VIX segue congestionado, não está claro esse movimento. Enquanto o VIX não sai dessa congestão, podemos aguardar um mercado com baixa volatilidade ou quem sabe até bem congestionado. Dando uma olhada agora nos contratos em aberto por parte dos estrangeiros, podemos ver que tivemos uma leve divergência durante a semana. A linha azul representa o Ibovespa, a linha vermelha representa os contratos em aberto por parte dos estrangeiros. Podemos ver que tivemos uma semana ascendente
O Ibovespa subiu 3% durante a semana, enquanto os contratos em aberto tiveram recuo. Isso mostra uma leve divergência, bolsa subindo e os contratos caindo. Isso pode estar indicando uma possível correção no curto prazo. Normalmente, os contratos em aberto acompanham o movimento da bolsa, e durante essa semana não acompanhou, mostrou um recuo, mostrou uma divergência. Então temos que ficar aí em alerta para uma possível correção no curto prazo, pois os estrangeiros já iniciaram um processo de venda nos contratos. Então os contratos futuros já iniciaram um processo de venda, já pode estar indicando uma possível correção no nosso mercado. Com relação ao fluxo de investimento estrangeiro, entrou bastante capital na bolsa. Então, com a oferta pública, a capitalização da Petrobras, entrou muito investimento estrangeiro na bolsa. Consequentemente, tivemos um boom aí no fluxo de investimento estrangeiro. Então, podemos ver aqui pelo saldo de investimento estrangeiro, o fluxo estourou, está bem positivo, está bem ascendente, acompanhou o movimento da bolsa sem nenhuma divergência. Com relação ao fluxo do investimento de pessoa física, podemos ver que segue fazendo um movimento baixista desde o início do mês desde o mês de setembro. Em setembro já estava fazendo um movimento baixista, continua fazendo esse movimento baixista e bolsa subindo, pessoa física diminuindo o fluxo, caindo bastante, acompanhando então o mercado sem nenhuma divergência, eu diria, entre o fluxo de investimento e a bolsa. Apenas a divergência com relação aos contratos futuros que os estrangeiros já iniciaram uma posição vendida durante essa semana. Dando uma olhada agora no desempenho das ETFs no mercado internacional. Bom, podemos ver aqui que as ETFs tiveram uma semana negativa no mercado. Como nós vimos, o Dow Jones teve uma semana negativa, o S&P caiu 0,21 durante a semana, uma semana negativa. Consequentemente, uma semana de correção para o mercado internacional. Consequentemente, a maioria das ETFs tiveram um fechamento negativo. Apenas tiveram positivo foi de energia. Então, os ETFs de energia subiram 2,80, tendo um bom desempenho. Então, vale a pena acompanhar o setor de energia durante a semana no nosso mercado, pois pode ser o único setor que tem um bom desempenho. Se realmente for uma semana de correção para o nosso mercado, podemos aí aguardar um bom desempenho para o setor de energia, pois são papéis defensivos e podem ter um bom desempenho. Com relação ao pior desempenho, foi o setor de consumo. Consumo na semana passada foi o que teve o melhor desempenho, e agora o mercado compensou um pouco esse bom desempenho e acabou punindo o papel, punindo o setor. Então as ETFs de consumo foram que tiveram o pior desempenho na semana. Vale a pena ficar atento ao setor. O setor vem forte aqui no Brasil. Pode ser que tenha uma possível correção neste setor que vem tão forte já no nosso mercado interno. Então vale a pena acompanhar. Energia teve o melhor desempenho na semana nos Estados Unidos, e consumo, que teve o pior desempenho lá, pode ser que tenha uma correção também. Dando uma olhada agora no indicador de sentimento, podemos ver que recuou um pouco o sentimento altista do mercado. Apenas 42% dos investidores acreditam em um mercado altista. Então, 42% acreditam que o mercado é bullish, que vai continuar seu movimento ascendente durante a semana. 25% acreditam no mercado neutro, deve ficar lateralizado durante a semana. E 31% acreditam no mercado bearish, acreditam numa possível correção no nosso mercado. Diria que o indicador bullish continua elevado, acima de 40%. É possível sim o mercado corrigir, mercado que segue forte. E vale o destaque que a semana nos Estados Unidos não foi muito boa. Dow Jones caiu, enquanto o nosso mercado subiu 3%. É possível ter uma compensação por essa diferença. Então, vale a pena acompanhar. O indicador bullish continua elevado. Nós sabemos que acima de 40% é possível sim uma correção no mercado. O mercado já bateu 50%, ainda assim não veio uma correção forte. O mercado não insiste em não corrigir, e é possível sim ter uma semana de correção, pois foi a primeira semana negativa do Dow Jones depois de várias semanas de alta. É possível sim o Dow Jones iniciar uma correção e testar patamares mais baixos. Então vale a pena manter a cautela nas posições compradas. E como eu já mostrei anteriormente, os contratos durante a semana caíram, apesar da bolsa subir. O indicador bullish continua ascendente, e essa diferença do Dow Jones e o Ibovespa é possível sim nosso mercado sentir um pouco a diferença. Então é isso. Bom pessoal, estamos terminando mais uma análise semanal. Queria agradecer a participação de todos e desejar a todos vocês uma boa semana e uma ótima semana com bons lucros e bons trades. Um abraço e até a próxima.